Olá galera, tudo bem? Estamos de volta, mais uma rapidinha com Luz Amorim nesta sexta-feira. Sextou, pois é, estamos aí, final de semana chegando. Mas, alerta sempre, cuidado com a pandemia. O vírus está solto, os números são assustadores, muita gente morrendo pelo Brasil afora, aqui no Mato Grosso não é diferente. Então cuide-se, cuide da sua saúde, tá? É muito importante, a vida é uma só e é uma linha tênue, fininha. Então cuide dessa linha, cuide da sua vida, cuide da sua saúde e de todos com quem você convive. Respeite a vida, tá? Então tá. Bom, nessa sexta-feira eu quero fazer duas reflexões, uma sobre, inclusive, envolvendo a Covid. Um fato que chamou a atenção nas mídias sociais, lá em Ribeirão Preto, São Paulo, uma universidade, um centro universitário chamado Centro Universitário Barão de Mauá, lá em Ribeirão Preto, os acadêmicos, alunos do curso de medicina, fizeram uma grande festa clandestina no último sábado, dia 6 de fevereiro, causando aglomerações enormes. Os alunos de medicina, sem o mínimo de cuidado, sem precaução, sem as máscaras, se aglomerando, bebendo, e, enfim, se abraçando, não respeitando nem um pouco a pandemia, o perigo da morte, o perigo que está em todas as partes, em todos os lugares, matando milhares de pessoas. Não só aqui no Brasil, no mundo afora, mas aqui no Brasil os números são muito preocupantes. E aí vem a reflexão. Acadêmicos de medicina, pessoas de nível intelectual considerado razoável, né? Pessoas que tiveram acesso à informação, à cultura, à educação de qualidade, porque estão cursando uma faculdade de medicina, né? E medicina, um curso que tem que ser ligado a exatamente essas questões da saúde. E, no entanto, estes acadêmicos que tiveram acesso à informação não são ignorantes, mas parece que eles leem, veem, mas não assimilam e não conseguem se moldar à realidade atual. E continuam achando que são aqueles adolescentes, crianças inocentes que podem fazer arte, malcriação, né? Podem fazer aquilo que eles quiserem, que vão tomar somente um puxãozinho de orelha, um tapa na bunda. Não. São acadêmicos de 19, 20, 21, 22 anos, fazendo uma festa em plena pandemia, dando um exemplo negativo para o Brasil e para o mundo. Porque alunos do curso de medicina, que deveriam estar inventando outras formas de chamar a atenção e de contribuir, inclusive, para o combate a essa doença que tanto mata, que tanto entristece famílias pelo Brasil afora. Não. Vão fazer uma festa, sabe, promover aí uma grande aglomeração e a proliferação, com certeza, do vírus do Covid-19 entre aqueles que estavam ali e, pior, para aqueles que não estavam ali também, porque eles saíram dali, mantiveram contato com outras pessoas. Então é complicado, sabe? O que eu quero colocar aqui é essa reflexão. A ignorância não depende, a ignorância, a imbecilidade humana não depende do nível de conhecimento, de contato que ele teve com livros, com informática, com os meios de comunicação, enfim, não. Está aqui dentro, na forma de discernimento, na forma que a pessoa lê, compreende, interpreta e desenvolve ao longo da sua vida. Esta é a grande diferença. Pessoas com muito menos condição financeira e capacidade de informação parece que têm muito mais juízo e mais inteligência do que estes seres que têm tudo isso a seu favor, mas parece que vão na contramão. Vão com atitudes que a gente esperava serem uma e eles vão em outra atitude. Nada contra a diversão, nada contra a juventude, a flor, né? A questão da necessidade de rir, de brincar, de beber, Não.
nada contra. Eu até gosto. Porém, acredito que este momento não é o momento para isso. E estes jovens que estão fazendo um curso de medicina, mais do que ninguém, deveriam saber que não é o momento, que não é o procedimento e deveriam dar exemplo. No entanto, dão um exemplo negativo para todos nós. E o Bolsonaro ri com tudo isso, porque ele acha que é assim mesmo, deve ser assim mesmo, né? Por ele teria carnaval no Brasil inteiro, né? Bolsonaro fala isso, porque vai parar tudo, não, tem que voltar, quem morrer, morreu. Será que cada um desses acadêmicos é também um negativistinha? Né? É um que também acha que quem morrer, morreu, não tem jeito? Bom, a outra reflexão é um pouco mais complexa. Eu vou fazer uma recapitulação, inclusive, de um pouquinho da história recente do Brasil. De repente, agora no final dos anos 90, começo de 2000, né? 2005, 2006, de repente o Brasil descobre grandes jazidas petrolíferas no litoral. Rio de Janeiro, Campos, Bacia de Santos, né? Na plataforma marítima, ali no litoral, questão de alguns quilômetros mar adentro. Pois é, o Brasil descobriu que possui enormes jazidas petrolíferas, poços de petróleo imensos, talvez uma das maiores do mundo, sabe? No governo Lula isso foi descoberto, no governo do PT foi descoberta essa jazida pela Petrobras, tecnologia brasileira. A Petrobras descobriu, não foi uma empresa multinacional, não. Foi a Petrobras que veio, pesquisou, descobriu e desenvolveu tecnologia para explorar este petróleo. Tudo com tecnologia nacional, brasileira. A Petrobras, uma empresa brasileira, conseguiu fazer tudo isso no governo de Lula. E aí, com tanta riqueza, e se anunciando num governo de esquerda, né? Num governo progressista, que toda aquela riqueza, tudo que fosse explorado, seria para o desenvolvimento humano, seria para desenvolver a qualidade de vida do povo brasileiro através da saúde, de investimento maciço em saúde, na educação, na tecnologia nacional, sabe, para melhorar o povo brasileiro, a vida do povo brasileiro. Tudo aquela riqueza que está lá ainda, é nossa, está no nosso território. Pois é, a Petrobras começou a explorar. Só que de repente, não mais que de repente, os olhos, a ambição, a cobiça de países pelo mundo afora se voltaram aqui para o Brasil. Pois é, eles viram a capacidade, o petróleo. E o petróleo, sabe, em abundância no litoral. E o Brasil começando a explorar. E seria, com certeza, a redenção econômica, financeira, social, ou seja, a qualidade de vida para o povo brasileiro. Finalmente, o Brasil poderia dar um salto no desenvolvimento humano, principalmente o desenvolvimento humano. O povo brasileiro ia poder comer bem, ia poder estudar, todo mundo trabalhar com qualidade, ter habitação. Enfim, o Brasil ia dar um salto de desenvolvimento e de qualidade de vida para o povo brasileiro. Mas não, a elite não poderia deixar acontecer isso. Os poderes internacionais não podem deixar isso acontecer. Ainda mais num governo progressista como era de Lula e depois foi de Dilma. Muito bem, os olhos da elite internacional se voltaram para o Brasil, as grandes empresas, as transnacionais. E aí se começou a articular. Não à toa, já se começou a esquematizar um escândalo dentro da própria Petrobras. Que coincidência, né? Exatamente quando se descobre poços, agora estão se descobrindo mais lá no litoral, mesmo sob esse ataque, a Petrobras continua descobrindo poços lá no Nordeste. Pois é, talvez maior do que o pré-sal ali de Campos, do Rio de Janeiro, de Santos. Pois é, estão descobrindo ainda. E tem muito a ser descoberto. O mundo já sabe disso. As grandes potências já sabem disso. E agora atuaram, claro. Não podiam deixar o Brasil ser independente, conquistar esse salto para o povo brasileiro. Não. E aí,
principalmente os americanos começaram a se articular. Um escândalo na Petrobras, envolvendo inclusive a figura do presidente, junto com um juiz corrupto chamado Sérgio Moro, com seus procuradores que também foram escolhidos a dedo, especificamente lá em Curitiba, tudo centralizado em Curitiba. Eles descobrem um escândalo envolvendo uma empreiteira, a Odebrecht, um triplex que não se tem prova até hoje se é ou não do Lula, mas em virtude disso ele foi preso, para não ser mais eleito e nem influenciar na eleição. E o próximo passo? Tirar a Dilma. Uma pedalada fiscalzinha que envolve lá o PSDB, juntamente articulado com a Aécio Neves, com o Fernando Henrique Cardoso, com a direita, o Centrão, né? O Centrão. E aí a presença aqui, junto com Dallagnol, com o Sérgio Moro, a presença de americanos, né? FBI, nós tivemos sim, já foi provado isso. Reuniões lá nos Estados Unidos, reuniões ali em Curitiba, aqui no Brasil, com o Sérgio Moro, com os procuradores, como que poderia ser feito. A Rede Globo dando ampla divulgação às ações, cada ação do Sérgio Moro, a prisão do Sérgio, antes a condução coercitiva, sem necessidade, deram uma transmissão ao vivo da condução coercitiva do Lula para depor lá perante o Sérgio Moro, ao vivo e a cores, tá? De helicóptero acompanhando o Lula sendo conduzido. Ele nem se negou a depor, mas tudo isso fazia parte do jogo de cena, para influenciar a opinião pública. O PT, o Lula está sendo preso, olha lá. A Dilma fez uma pedalada. Depois a prisão do Lula, também transmitida para o mundo inteiro pela Rede Globo e as outras emissoras na rabeira, né? Tudo isso, um grande palco, um teatro armado pelos americanos para se apoderarem do nosso petróleo, da nossa riqueza. Estão se apoderando. Porque aí veio esse estúpido chamado Jair Messias Bolsonaro, colocou Paulo Guedes na economia e ele, juntamente com os interesses de banqueiros e de empresas que vêm de fora, já estão se apoderando da Petrobras, já estão se apoderando dos poços de petróleo, já estão. São bilhões e bilhões e bilhões. Recentemente, na Bahia, uma refinaria foi vendida agora, esses dias, para sheiks lá da Arábia Saudita, vieram se apoderar do petróleo. Os Estados Unidos já se apoderou da distribuição de combustível em todo o Brasil. Não é mais a Petrobras. Eles é que distribuem gasolina, diesel, enfim, tudo por Brasil afora, que estão ganhando bilhões com dinheiro que é para ser nosso, do povo brasileiro. Enfim, este foi o grande golpe. A grande riqueza não poderia ficar na mão dos brasileiros, e não vai ficar. Vai ficar na mão do estrangeiro, do americano, do alemão, né? do árabe, que também vem com a mão americana, do inglês, do francês, do chinês. Até o chinês vai se aproveitar, claro. Também vão se apoderar. E o Brasil vai ficar olhando aquele bando de gringo tomando conta da gente. Aquele bando de gringo, americano principalmente, né, explorando o petróleo. Fica uma migalha para você aí, fica um pouquinho para o povo brasileiro, para dizer que nós não estamos roubando tudo. Ô povo brasileiro, acorda, povo brasileiro. É isso que está acontecendo. É só pegar as ações que vieram, tal, todo esse grande teatro que foi a prisão de Lula, o impeachment da Dilma, aí depois essa eleição com esse Bolsonaro, que é um bonecão, né, que só está ali para defender a ele e aos seus filhos, botaram a dedo um miliciano lá para roubar. Já que eles vieram para saquear e roubar o Brasil, por que não colocar um presidente bandido? Claro, põe um presidente bandido com seus filhos, e aí o povo, e ele fica fazendo essa pirotecnia, né, essas coisas, falando essas besteiras todas, cloroquina, não sei o que, eu faço isso, eu faço aquilo. E o povo brasileiro vai se entretendo com isso, enquanto lá no Congresso se vende tudo, o americano compra, o árabe compra, o chinês compra, todo mundo vem e o Brasil fica sem a sua grande riqueza mais uma vez. O petróleo vai sendo levado embora. Nossa riqueza é levada embora e o povo continua na miséria, na miserê, comendo pão que o diabo amassou, desempregado, desesperado, esfomeado. Esta é a realidade. Acorda, Brasil! Acorda! O mundo não brinca
em serviço. Isso é coisa de gigante. E se você não levantar, se o povo não abrir os olhos, você é atropelado. Atropelado. Nós, o povo brasileiro, está sendo atropelado pelos interesses internacionais. E aí as autoridades são coniventes, porque estão ganhando uma fortuna. Não se engane. Cada passo desses deputados são milhões e milhões e milhões na conta deles. No Supremo Tribunal Federal, se for investigar, também deve ter gente ganhando para cada decisão. Procuradores, assim como foi o juiz Sérgio Moro, não se enganem, ficou milionário com essa brincadeira toda lá da Lava Jato. Procuradores, interesses econômicos bilionários. É muito dinheiro. Pense, reflita, é só raciocinar e ver. Tá? Se gostou, dá um like, se inscreva, tá? Faça seu comentário, inscreva-se aqui, traz mais gente e venha com a gente. A página é Vooti, V-O-O-T-I, V-O-O-T-I. Inscreva-se, nós precisamos de gente para refletir coisas como essa, né? Os acadêmicos de medicina lá em Ribeirão Preto fazendo festa em plena pandemia, mau exemplo para o Brasil inteiro, e a imbecilidade do povo brasileiro que fica com os olhos fechados enquanto os americanos, chineses, todos vêm pegar a maior riqueza das últimas décadas que o Brasil descobriu, a Petrobras descobriu e que está sendo vendida, está sendo privatizada aos poucos, exatamente para atender interesses internacionais. Simples assim. Um abraço, amanhã eu volto.